apontou a arma na direção do meu peito. Aí ele pegou e falou pra mim, agora você vai morrer, seu filho disso, filho daquilo. Eu não deveria ter feito isso, Snyder. Porque quando eu virei a cabeça, que a pressão sanguínea do nosso corpo, ela é tão forte, e o meu corpo tava quente, a adrenalina lá a 1000. Quando eu virei a cabeça, a minha massa encefálica que tava saindo tudo pra fora, veio tudo pro meu rosto. Daí eu fui colocar a mão na cabeça, cadê o meu osso? Minha mão encheu de massa encefálica. Quando eu sofri um acidente, Castro, entendeu? Como o Coronel Paganoto, ele falou. Nesse dia aí, eu tinha saído, daí quando nós voltamos, que tinha ido juntamente comigo, eu, à época, a minha esposa, a minha mãe, meu sogro e minha sogra. A gente tinha ido em Alphaville, na casa desse casal. Daí quando nós voltamos, já tinha passado o horário de eu ir para a igreja onde eu congregava, né? Que era lá no bairro lá que o Paganoto ele falou. Daí eu peguei e falei para minha esposa, vamos lá entregar esse dinheiro lá pro meu amigo lá que eu peguei. Daí ela pegou e falou assim, eu não vou. Eu falei, vamos lá, de lá eu levo você para, como eu só trabalhava direto, de lá eu levo você para ir num restaurante, a gente vai no cinema, né? Porque depois eu ia estar trabalhando. Daí ela falou, não vou. Quando ela falou assim, pá, eu não vou, e bateu no pé que não ia, e se eu fosse, tipo assim, na padaria, que o Paganoto ele conhece onde eu moro, ela queria estar comigo. Se eu fosse atender alguém lá na portaria, ela queria estar comigo. Daí o Espírito Santo de Deus já deu aquele, pá, se liga porque tem coisa aí. Daí eu estranhei. E eu sempre, por causa da minha atividade na polícia, por causa do meu bico, andava sempre com 3 ferramentas. Daí nesse dia eu fiz o quê? Eu saí só com a minha e deixei a da polícia e o outro que eu usava na perna. E saí com a minha Glock com o carregador 18+1. Aí passei no banco, quando eu fui no banco, eu vi esse Fiat, esse Uno aí que o Paganoto ele falou que tinha encostado aqui, e eu vinha por aqui. Só que eu vi que tinha um casal que estava dentro do banco, e eu vi que tinha bastante pessoa que estava dentro desse Fiat Uno. Daí eu fiz o quê? Eu dei a volta fazer o quadrado no banco, né, entendeu? Até para dar tempo desse carro sair, eu entrar no banco com segurança. Só que eu dei bem devagarzinho, assim, o quadrado. Quando eu dei o quadrado, eu vi que eles não saíram. Daí e eu andava com o meu cara todo filmado, para o cara se ligar que eu ganhei ele, eu até baixei o vidro, assim, antes de fazer para parar do lado dele, eu baixei o vidro assim e olhei assim para ele ver que eu... Pô, já... Você tava ligado nele, eu tava ligado nele pra, tipo, quebrar a maldade dele, né? Da hora que eu entrei, daí tava o casal aqui do meu lado direito usando o caixa, daí eu fiquei aqui do meu lado esquerdo, da hora que eu passei o cartão assim, pra fazer a operação, que eu ia sacar esses 400 reais que eu já tava com 1.000, daí o Espírito Santo de Deus falou assim no meu coração, vai embora, porque eles vão te roubar. Daí eu saquei os 400 reais, daí eu coloquei no meu bolso esquerdo, os 400 reais, porque eu já tava com 1.000 reais no meu bolso direito. Daí era que eu saí, eu fiquei de frente pro Fiat Uno, e que hoje eu não tenho visão periférica. E com a minha visão periférica, eu fiquei vendo que eles sacaram dinheiro, né? Daí quando a porta do banco é de vidro, eu até empurrei assim, daí o situação, ele pegou e falou, valeu, meu, obrigado. Eu falei, vai com Deus. Até abençoei o ladrão. Então abençoado o ladrão, vai com Deus. Eu até abençoei o ladrão. Daí passou os dois, daí até para eles fechar a porta, Paganoto, dentro do Fiat, lá, eles pegaram, tiveram dificuldade, porque já tava cheio o Fiat Uno. Daí era que eles entraram, daí era só eu seguir lá e descer a rua que eu precisava, que eu já saía na rua que eu tomei os tiros. Daí eu falei, eu não vou fazer isso, eu vou pegar direita, esquerda, que eu conhecia tudo lá, só para ver se não tava ninguém me seguindo. Que quando eles saíram, eu fui até a ponta da calçada para ver se eles... E eu fui ver que eles pegaram a faixa da esquerda, da Anchieta e pá, e saíram. Daí eu peguei e fui cortando um monte de quarteirão. Da hora que eu cheguei na rua que eu fui abordado, a hora que eu parei o carro assim, a hora que eu coloquei a mão na porta e um pé para fora, eu vi pelo retrovisor do meio que tinha um casal já vindo no meio da rua. Daí eu senti a maldade. A hora que eu senti a maldade, eu voltei o meu pé e fui fechar a porta. A hora que eu fui fechar a porta, o abençoado pegou e falou assim, ó, não tenta, no jargão deles lá, churo lá, ele falou, não tenta ir embora, mas ele usou outro linguajar, né? Ele falou, não tenta ir embora, senão eu vou te arrebentar. Quando ele falou isso, o instinto de caveira pegou e falou, ó, saca a ferramenta senta o pau e arrebenta. Ai, caralho. Daí, quando ele falou isso... Saca a ferramenta. Quando ele falou isso, daí sabe aquela propaganda do anjinho e o capeta? Daí o capeta falando arrebenta e o anjinho falou, não faz isso, senão você vai morrer.
Daí eu fiz isso que o anjinho falou, não saca, Seguiu o anjinho. senão você vai morrer. Daí eu coloquei a ferramenta no bolso, que era uma Glock, polímero, pá. Daí eu coloquei no bolso. Daí saí, a hora que eu saí, já o cara e a mina já me enquadrou aqui, daí parou o Fiat Uno na frente, já com os outros 5 já desceram, vai, dá o dinheiro que eu sei. Eu falei, não tem. Falei, mano, se eu der geral em você, eu vou te arrebentar. Eu falei, ele não pode deixar de dar o geral. Daí eu dei os R$400 pra ele e dei as 2 carteiras. Uma que tava com o documento do carro, tava as 2 funcionais, a da rodoviária e a da PM, e as outras com o meu dinheiro, né? Daí ele entrou 3 dentro do meu carro e daí ficou o cara minha, dá o resto que eu sei que tem, não tem. Daí o capala que tava dentro do meu carro no banco da frente falou, Diogo, vambora, meu. Ele já deu tudo que ele tem, meu. Vambora. Daí, ele sem tirar a arma daqui do meu lábio, ele olhou assim, ele olhou para trás e ficou aqui, daí o cara pegou, ele falou mais uma palavra para ele, daí ele só se afastou, sem tirar a arma da minha cara, daí ele colocou aqui assim e veio para encostar a bunda dele no meu carro, daí ele só veio com a arma aqui assim, ó, e encostou, da hora que ele encostou, o rapaz pegou e falou assim, vem um pouco pro lado, que o meu carro era 2 portas, daí veio, e daí entrou a menina atrás, que já tinha um cara na ponta, atrás do motorista, daí ele entrou atrás também, daí o cara que estava na frente, perguntou se tinha alarme em meu carro, eu falei que tinha, na época era um car system, daí eu falei como que funcionava o car system, eu até falei assim, de boa pra ele, que nem eu tô falando pra você, coronel, eu falei, você não quer que eu ligue o carro pra você sair fora numa boa? Eu não vou fazer nada. Ele falou, não, você fica aqui, se você tentar ir embora. Ele usou outro jargão, né? De ladrão, né? Que no convento nem tá repetindo. Então, quem tá ouvindo vai entender. Ele falou, se você fica aqui, se você tentar ir embora antes de sair fora, daí os caras fizeram assim com a ferramenta. Eu vou te matar. Eu falei, não vou fazer nada. Daí ele levantou o vidro. Quando ele levantou o vidro, a menina pegou, eu tava o tempo todo em espírito de oração aqui, falando em pensamento com Deus, sabe? Para não deixar ele achar minha funcional. Mesmo sabendo que pela quantidade de arma, pelo enquadro, que eles já sabiam que eu era policial. Mas tipo assim, só para desbaratinar, ele pegou, tanto é que ele falou alto para mim ouvir do lado de fora. Ele pegou o cara que tava na frente aqui, pegou e falou assim, fudeu, ele é polícia e deu, tal, o tiro na minha cara. A hora que ele já deu, e destravou a porta. Só que a hora que ele deu primeiro, todo mundo que estava dentro do carro começou a dar tiro em mim e os caras que estavam no Fiat Uno. Só que eu consegui sacar a Glock, treinamento de rota. Se for pra cair, cai atirando. Aí, caralho, porra, mano, aí sim, mano. Daí eu consegui efetuar de 4 a 5 tiros no meu carro. Da hora que eu fui dar um passo do lado pra poder ir pra trás do meu carro pra me abrigar, eu fui sem a arma porque, com certeza, eu já tava baleado. Mas como que eu fiquei atrás do carro? Aí saía pra você ver o que é Deus. Eu fiquei atrás do carro, Paganoto, sabe como? Com as 2 mãos no rosto, só ouvindo tal, orando. O tempo todo, eu fiquei, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, me cobre com teu sangue, não deixa eu morrer. Em nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder, Senhor Jesus Cristo, não deixa eu morrer. E eu tal. Quando eu vi fumaça, quando a espetor parou travada, eles saíram. Olharam que eles viram que eu estava baleado, eu não vi que eu estava baleado, eu não senti nada. Eu atravessei para o outro lado da rua. Quando eu atravessei para o outro lado da rua, eu grudei no portão do senhorzinho que estava dentro do portão da casa dele. Eu olhando de frente assim que eu tô pro Castro, eu segurei no portão desse senhorzinho. Eu falei, senhor, em nome de Jesus, chama a polícia para mim, senhor, eu sou policial. Ele falou, calma, filho, calma. A minha esposa já foi chamar a polícia. E você tomou, filho, pelo que ele estava visualizando, Castro. Ele falou, você tomou pelo menos de 4 a 5 tiros na cabeça. Eu falei, não tomei não, senhor. Eu falei, eu sou caveira. Ele é monstro demais, mano. Ele é muito bravo. Eu não tomei não, mano. Mas tomei mais, mano. Mas você não riu assim não, lá na hora, né, mano? Eu falei pra ele, tomei não, senhor. Eu que dei tiro nos ladrão. Falei pra ele. Ele falou, filho, daí tinha um carro parado do meu lado esquerdo. Ele falou, filho, olha o retrovisor do carro que tá do seu lado esquerdo. Eu segurando no portão dele aqui nas grades do portão dele, eu virei a cabeça. Eu não deveria ter feito isso, Snyder. Porque quando eu virei a cabeça, que a pressão sanguínea do nosso corpo, ela é tão forte que meu corpo tava quente, a adrenalina lá é 1000. Quando eu virei a cabeça, a minha massa encefálica aqui tava saindo tudo pra fora, veio tudo pro meu rosto.
Daí eu fui colocar a mão na cabeça. Cadê o meu osso? Minha mão encheu de massa encefálica. Aí eu sentei atrás desse carro e olhei pro outro lado da casa que eu precisava ir. Daí tava o rapaz aí carregando a pistola dele. Eu falei, eu vou morrer, senhor. Daí eu atravessei pro outro lado da rua de novo. Antes de eu chegar na calçada, o rapaz disse, aqui tá o Castro de mim. Ele apontou a arma na direção do meu peito. Aí ele pegou e falou pra mim, agora você vai morrer, seu filho disso, filho daquilo. Daí a menina, essa abençoada, que tinha, na época ela era menor de idade, faltava já 15, 20 dias para ela fazer 18 anos. Ela pegou e falou, mata ele, quem Deus usou pra me salvar? Esse senhorzinho, sem arma na mão, sem nada, Castro, mas com a autoridade do Espírito Santo de Deus. Ele entrou na frente assim, do rapaz virado pro rapaz, falou, o que você vai fazer? O rapaz com a arma apontada. Ele enfrentou o cara? Ele enfrentou o cara. Ele falou, o que você vai fazer? Ele falou, sai da frente, velho. Da frente que eu vou matar ele. Ele falou, sai daqui que senão... O velhinho assim, ó, esse senhor. Sai daqui você, senão quem vai morrer é você. Daí ele colocou a arma dele na cintura assim e foi embora e subiu a rua, que era sentido a Estrada das Lágrimas. Você ficou caído lá? E eu fiquei caído lá no chão. Daí até chegar a viatura. Daí quando a viatura chegou... me socorreu e o socorro também, a priori lá, que a viatura me deu, também, a priori lá não foi condizente. Daí, quando a polícia me O pessoal pegou, não sabia que você era polícia naquele momento, né? Mas demorou um pouco. Daí eu peguei e falei, ô, Steve, pelo amor de Deus, não faz isso, irmão. Eu sou polícia, meu, eu sou polícia. Daí ele largou minhas pernas. Daí foi ser polícia, meu. Foi, sou polícia, meu, pelo amor de Deus, meu. Daí ele com a Fox lá, me pegaram. Me colocaram dentro da viatura. Aí socorreram para Heliópolis. Socorreram pro hospital Heliópolis. Ô, Castro. Só rapidinho, o Cecílio Motoca, ele perguntou assim, se você não se importar em dizer qual igreja você frequenta hoje. Eu sirvo a Deus na igreja evangélica Nova Vida. Nova Vida? Aí Não, Cecílio tá respondendo. eu servia, quando eu conheci a Nara, eu servia a Deus na igreja evangélica Nova Vida em Cristo. Hoje eu congrego na igreja, eu congrego em São Caetano do Sul. Na mesma igreja? Na mesma igreja, assim? E na igreja evangélica Canaã. Canaã. Boa. Tá respondido aí, Cecílio. Ô, Castro. Irmão, não, mas Você peraí que eu tô... tá vendo por que tô na dúvida, a gente não tem arrependimento? Não tem. Não tem, mano. Essa raça tem que se Ó, fuder. me responde. Não tem arrependimento Você nenhum. Você perdeu a consciência quando, irmão? Quando os caras chegou? Não, eu cheguei no hospital... Porque explica pra galera, porque, mano, eu nunca... O médico, ele fala que não tem explicação científica. Eu cheguei no hospital consciente. Como Então, isso, tô falando pra mano? você, cara. Os O bagulho médicos é falam louco. que não tem como. Mas explica pra galera, porque às vezes quem tá assistindo não tá entendendo. O cara Teria que chegou aqui, o cara tá aqui e fala, ele tomou um tiro na cabeça, o que tá acontecendo aqui? Rapaziada, explica, Não, Paganoto. meu. O cérebro dele... Ó, eu Isso tenho, explodiu a caixa craniana. tenho, ó. Isso aqui dele tudo, ó, é prótese. Ó, eu tenho um projeto. Ele tava todo que aberto. Ele entrou aqui, a munição que eu tenho, que eu fiz perícia. Ele entrou aqui, só que ele entrou de cima para baixo. Ele tá alojado atrás do meu globo ocular. É Certo. de 380. E ela tá no meu celular, a tomografia. É de uma munição mais P+. Ela tá atrás do meu globo ocular. E eu tenho duas munição que tá alojada entre a minha vértebra C2 e C3. É uma munição de 9mm e outra de 357. O cara tomou um tiro de 357 na cabeça, irmão. Abriu a cabeça dele, eu o tenho- cérebro dele caiu no Um terço, olho. um terço, caiu. 33%. E o cara chegou E eu tenho um Consciente. monte no de... hospital consciente, mano. E eu tenho um monte de fragmento ainda de munição das munições expansivas que bateu Quando na eu falo cabeça. pra você que a cabeça, quando eu falo pra você que a cabeça dele ficou desse tamanho aqui, é porque Isso o daí você não tem deslocamento, foto, não. graças a Deus que Não, eu não é tenho. nem pra mostrar, É. depois eu queria ver. Não. Eu pelo tenho, amor eu de tenho Deus, da minha é. tomografia 3D. É louco, hein? Da hora pra você ver. Tá aí no meu celular. Aí, O quê? Ó, A tomografia. A tomografia em cabeça 3D. gigante. Que dá Tá, pra ver as balas a de cabeça latinho. dele mas- inchou daquele tamanho Mas porque depois, né? Não, mas depois. isso tudo é uma consequência do deslocamento que essas munições, com essa força de impacto, deslocamento de ar causaram ali. Então, além da infecção, do inchaço, tudo isso, a perda da massa encefálica, cara. Eu tô falando pra você, cara. Assim, os médicos, quando eu ia lá saber como ele tá, que a gente ia toda hora, os médicos falavam assim, cara, eu não consigo nem te explicar. A gente não entende o que tá acontecendo aqui. Tá, Ô, mas peraí, ô, vamos pro Snyder. pedaço. Você chegou no hospital consciente. É. E qual é a hora que você falou assim, dali pra frente eu não lembrei. Você lembrou até onde? Sabe o quê? É a hora que cheguei, que é uma rampa lá, a emergência do Heliópolis.